Olá pessoal, então com um mês de atraso, tá? Estamos voltando hoje com o nosso bate-papo para falar sobre o tema que ficou registrado no vídeo anterior sobre crises de cura. Tá? Um tema bem propício para nós que passamos por um período assim durante esse mês. E, enfim, eu espero que a mensagem possa ajudar você. Então, como vocês já sabem, o nosso negócio hoje é bate-papo, é meio descontraído. E nós vamos buscar transmitir para vocês aquilo que vai fluindo no momento da conversa. Tá bem? Isso aí. Isso, tá? Tá bom. Pessoal, é o seguinte, para a gente entender o que é uma crise de cura, eu vou usar uma metáfora que é muito comum, uma analogia, na verdade, no meio da naturopatia, tá? Profissionais de naturopatia são aqueles que utilizam os recursos da natureza como modo de cura. Então não é a alopatia da farmacêutica tradicional. A naturopatia utiliza argila, ela utiliza chás, ela utiliza fitoterápicos, tem uns procedimentos específicos. E quando você vai fazer uma consulta com um profissional que trabalha nessa área, e mais ainda, quando ele trabalha com a radiestesia, esse profissional costuma dizer assim para o seu cliente da seguinte maneira: você vai tomar o chá X e Y durante tantos dias e, por exemplo, entre o dia 15 e o dia 18, você vai passar por uma crise de cura. O que significa isso dentro da naturopatia? É muito provável que a pessoa fique de cama, que ela tenha vômitos, muitas vezes ela tem diarreia, porque é o momento em que a toxina, em que aqueles elementos que são os causadores da enfermidade, da doença da pessoa, estão sendo expurgados do corpo. E o mais interessante que a gente conhece dentro do sistema da naturopatia é que é muito comum, tá? Quando a pessoa está passando pela crise de cura, ela desiste do tratamento. Porque ela diz assim, eu estou passando mal, tá? Esse tratamento não está me fazendo bem. Piorou a minha situação. Isso, estou me sentindo pior do que estava antes, eu procurei você para resolver o meu melhorar, problema. eu tô pior. Isso, eu estou me sentindo mal. Então a pessoa não tem a concepção, né, de que ela vai ter que passar por um expurgo. Tá? Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade? A gente está numa jornada de eterno autoconhecimento. E se você vive no mesmo mundo que eu acho que você vive no mesmo, né, e vocês aí provavelmente também, então de vez em quando a gente vai passar por crises de cura, de vez em quando a gente vai passar por expurgos e de vez em quando a gente vai se defrontar com a dor. Como o Rafa disse, a gente teve que dar um tempo, porque surgiu uma crise de cura aí na minha vida e ele... meu companheiro eterno, então a gente teve que aguardar um momento de um expurgo, né? De uma crise de saúde mesmo que surgiu inesperadamente e aí a gente tem a opção, né? Porque que foi muito propício, né? Então a gente teve aí um pouco mais de um mês, ou deu um mês, algo assim, para poder absorver toda essa informação, né? Então a gente sempre soube desse processo, a gente já passou por vários processos e assim como vocês, nós somos humanos e nós também temos muita coisa ainda para limpar. Então a crise de cura, ela traz uma opção: ou você aprende com ela ou você sofre com ela. E é nesse sofrer com ela que muitas pessoas elas desistem do processo, porque não é, eu acredito que não é por covardia, mas por desconhecer o processo, né? Como vários processos na vida, então dá até para fazer uma relação com, por exemplo, um parto, né? Então algumas mulheres não é por covardia que não quer um parto natural, é por desconhecer o processo da dor, o que aquilo significa. Então, quando aparece uma crise na vida da gente, e aí tem crises na questão, na área da saúde, de relacionamentos, financeiros, né? Trabalho. Às vezes, trabalho, às vezes crise pessoal, mesmo quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu caminho. Então, são várias crises. Mas o que a crise quer dizer? Eu percebo assim, a gente estava até conversando um pouquinho antes, eu falei pro Rafa, né? Às vezes a gente chama de crise algo que tira talvez a nossa Nos tira do controle.
Né? Ah, eu não sei o que fazer aqui. Eu não sei o que vai acontecer, é inesperado. Que é quando os nossos planos, né, falsamente traçados, né, o nosso livre-arbítrio Isso. relativo, eles deixam de estar de fazendo funcionar. a ação, né? Então muda tudo. E aí aquilo, a gente, ser humano, chama de crise, porque aquilo está me tirando do meu centro, do que eu tenho que fazer, do meu controle, eu já não sei o que vai acontecer amanhã. Entre aspas, está atrasando a nossa vida. Isso, então a gente chama de crise. Eu acho que, como a gente ouviu esses tempos, né, às vezes pode ser uma grande piada cósmica, né? Então o universo diz, vai lá, vamos ensinar esse cara desse jeito aí. E vem a crise, o que nós chamamos de crise. E qual é o proveito? Né? O que a gente tem que fazer com isso? Então a questão sempre é assim, né? Se a gente está no mundo físico, se a gente está no planeta Terra, a dor, ela sempre vai ser inevitável. Isso. De vez em quando a gente vai topar com uma pedra. Aí a grande questão que é o importante é, eu vou me agarrar naquele sofrimento, eu vou ficar chorando o dia inteiro, a vida inteira, horas inteiras, me lamentando por aquela dor, que é o sofrimento desnecessário, ou eu me recolho, eu busco compreender qual é a mensagem que está por trás desse processo, o que é que ela está tentando fazer comigo, de que maneira que ela está me direcionando para poder me aprimorar. E essa é a escolha. Isso, essa é a escolha que a gente tem. Então a gente poderia dizer que uma crise é quando a gente está na escola e chega o momento de fazer a prova bimestral. Isso. Você tem que mostrar quem você é. Tá? Provar aquilo que você sabe. Exatamente. Na prática. Isso, momento de expurgo. Né? Porque é nesses momentos de crise, e às vezes a crise, ela não é algo de dias, às vezes é uma crise de minutos. Alguém que te fala algo, aquilo, nossa, mexe com tudo. Então, naquele momento de, entre aspas, crise, de susto, de surpresa, de saiu do meu controle, de inesperado, é que a gente consegue colocar em prática aquilo que eu falo, talvez aquilo que eu leio. A gente consegue reconhecer quem nós somos de verdade, além daquele monte de teoria que a gente guarda na cabeça. Que é o mais importante, né? Eu sempre digo assim, que a gente deixa para os nossos filhos não o que a gente tem, mas aquilo que a gente é. Isso. É a verdadeira herança que a gente deixa para os filhos, para a humanidade, é aquilo que eu sou. E é nesses momentos de crise na vida, de momentos que eu preciso me defrontar comigo mesma, é que eu descubro quem eu sou. Tá? Então, eu diria assim que crises são necessárias na vida. Porque, estou falando por mim, assim, uma crise, um momento de saúde, de fragilidade de saúde inesperada, porque não era uma coisa que... Não estava no plano. Não estava no plano, era assim, tipo, não, eu sei que existe isso. Não, eu não sabia que existia, e de repente, bum! Isso. Né? Então, aquele momento me fragilizou sim, me deu medo, me deu susto, me deu tudo que podia dar, me deu ali. E aí tá, e o que eu faço com esse pacote de informações? E agora, quem eu sou? E aí você tem que colocar em prática tudo aquilo que você tem, porque ou você senta e chora, e se desespera, e se lamenta, e conta pra Deus e o mundo como você tá sofrendo, ou você se fortalece, ou você olha pra dentro e diz, opa, olha, eu não tinha visto isso, puxa, olha isso aqui, porque é uma mensagem. Aquele momento é uma mensagem, como eu disse, pode ser semanas, pode ser minutos, mas aquele momento está te trazendo uma mensagem. Né? Então a crise é necessária, porque se não fosse esse boom, muita coisa que eu vi nesse mês, eu não teria visto. Não teria visto de outras maneiras. Não, foi uma porta que se abre, é uma porta, olha aqui. E aí ou você entra e olha, ou você senta e chora. Né? E eu gostei de entrar e olhar. Doeu, claro que doeu. Toda crise dói. Toda crise dói. A dor é inevitável. Doeu sim. Eu encontrei crenças e medos e situações dentro de mim que eu não sabia que existiam. Traumas profundos, antigos. Puxa, isso aqui estava aqui, tipo, opa. É que nem trocar a lâmpada num quarto e você começa a ver a sujeira nos cantinhos que você não via antes. Então, vale a pena. É um enfrentamento, né? Isso. É um enfrentamento. Tá, como é que a gente faz então para reconhecer uma crise de cura na nossa vida? Né? Então a gente poderia
dar alguns parâmetros, assim, é quando as coisas fogem do controle. Quando as coisas vão mal. Isso, entre aspas, né? Vamos dizer assim, quando as coisas, entre aspas, vão mal, porque não estão dentro do meu planejamento. Uhum. É quando as situações são inesperadas. É quando a gente tem perdas. Isso, é quando aquele mundo que a nossa mente estruturou, de alguma maneira começa a ruir. Isso é o simbolismo, como a Valéria mencionou no vídeo anterior, isso do arquétipo do arcano 16 do tarô, tá? A torre. Isso, então assim, se vocês não têm essa compreensão, o tarô, a astrologia, essas ciências, elas trazem arquétipos do inconsciente através de imagens, através de conhecimentos. E eu vou até mostrar agora, né, encaixar isso no vídeo, o arcano 16 do tarô é quando um raio que vem de cima, né, que vem do alto, ele fulmina uma torre. Então, quando você menos espera, um raio pode cair na sua cabeça. E destruir tudo aquilo que você imaginou que era real. Exatamente. E aí, o que a gente faz com isso? A gente tem que reconstruir certos aspectos dentro de nós. É muito parecido com a fênix, né? Isso. Que renasce das cinzas. Né? Então, cada crise na sua vida, cada momento de... Porque é um autoenfrentamento. E o autoenfrentamento não quer dizer você se criticar e se culpar e ficar lutando contra você. Não, é você se entregar ao momento. Isso. E eu percebi isso, como às vezes, como foi difícil ali nos primeiros dias me entregar ao momento. Tipo, ok, é isso que está acontecendo, bora. Não tem opção. Não tem opção, não adianta eu lutar. Então, na hora que entrou isso mesmo lá dentro, ok, fica leve. Porque você olha e diz assim, é o que eu tenho. O que eu tenho agora é esse momento e o que eu preciso agora é entender esse momento, é me entregar a esse momento. E então fica mais tranquilo, mais leve aquela dor, a dor não, porque existe, principalmente quando é físico algo, né? Mas aquele sofrimento de, como é que isso pode acontecer comigo? Por que isso está acontecendo? A culpa, né? Culpa. A resistência, talvez a raiva. A crítica, a autocrítica, o autojulgamento, né? A raiva, o medo, tudo aparece naquele momento. Então, e às vezes de forma sutil, e a hora que você olha não é tão pequeno quanto parecia ser. Então, tudo isso dói. Quem é que quer olhar para si e falar, nossa, eu tenho medo disso? A gente tem uma falsa ideia de que a gente tem que ser forte, né? Então, o enfrentamento que eu digo é justamente isso. De olhar e reconhecer, assim, eu estou com medo. Sim, eu não estou tendo fé nesse momento. Tá me faltando fé. Então aí, o que eu faço com isso? Vou ficar sentada dizendo que eu não tenho fé? Chorando para mim mesma? Ou eu vou fortalecer a minha fé? Pedindo a Deus que resolva o seu problema ou fazendo a sua parte. Ou sendo co-criadora da minha vida. Então, é fabuloso. Eu acho que a gente renasce depois de um momento desse. Isso. Então, um ponto também interessante para as pessoas entenderem é que a crise vem quando a gente está pronto. Porque tem sabedoria. O frio nunca é maior que o cobertor. Nunca é maior que o cobertor. Esse é um ponto bem importante. Então, assim, a crise sempre chega quando você tem bagagem, quando você tem experiência, quando você tem capacidade e ferramentas para se desvencilhar dela. Isso, esse é o primeiro ponto. Já está pronto em você a semente do brotar novo. Agora, por que tem pessoas que estão sempre em crise? Por que tem pessoas que parece que a vida delas está sempre um fardo, que elas nunca conseguem resolver, que elas estão sempre circulando nas mesmas situações? Porque ela já tem ali a resposta, só que ela ainda não conseguiu acessar. Isso, está resistindo àquele processo. Isso, ela está resistindo. Muitas pessoas esperam que um milagre aconteça na vida delas e esquecem que elas são o milagre da vida delas. Que depende delas sair daquilo. Depende delas. Então não vai descer um anjo e dizer assim, ai, tadinho de você, pronto, tirei tua dor. Não vai. Eu acho que nós estamos no mundo escola. E na escola, o professor não chega e diz assim, tadinho de você, vou te passar de ano. Não é assim. Tipo, cara, você não aprendeu ainda, vai. Você já está aqui repetindo de ano. Vai fazer de novo a mesma prova. Ou você dá a nota ou você vai reprovar. Então, o que é fora é dentro. Então, se fora é assim, o nosso mundo, o nosso sistema educacional hoje mostra isso, então dentro também é assim. Né? E dentro é o autoconhecimento, o lado espiritual. Então, se a pessoa está ali patinando, nunca saiu disso, sempre acontece a mesma coisa, opa,
cara, o sinal tá claro, Tá claro, pra você. alguma coisa tem que mudar. Tá É a repetindo, mensagem. tá ruim, e você não entendeu? É mais ou menos isso. Acho que se o universo falasse assim, com uma linguagem, ele ia dizer, pô, acorda. Você ainda não percebeu que você tá cometendo o mesmo erro há tanto tempo? Então, se a tua vida tá patinando, se sempre você encontra pessoas que te causam a mesma dor, se empregos te causam os mesmos resultados e que você não gosta, Se você tem dificuldades financeiras e parece que nunca sai daquilo. se a tua saúde não melhora Isso. nunca, tem alguma coisa errada aí. Você não está vendo algo. Isso. Você está deixando de aprender alguma coisa. E muitas vezes o deixar de aprender é porque a gente se coloca numa situação de vítima. Isso. Ai, como a vida é dura pra mim. O outro consegue, eu não. Tudo pra eles Eu e queria nada. aquele cargo, mas ele conseguiu, eu não, tadinho de mim. Eu merecia estar lá, mas eu não tô. E ele que não merece estar. Pô, se você não tá é porque você não merecia, desculpa ser tão direta assim. Mas é porque você ainda não tem aquilo. Se você ainda não conseguiu algo, é porque o que você tem é o que você tem que ter agora. É o que você precisa. É o que você merece agora. Né? Então, se aquilo que você está merecendo agora não tá bom para você, então vai lá, vai à luta para você merecer mais. Então, eu acho que a grande sacada é sair do quadradinho de vítima. Seu primeiro ponto, né? Primeiro Importantíssimo. ponto importantíssimo. Para de se lamentar, para de chorar. De se culpar De se também, né? De culpar. achar que É a você vítima. tem um... Um Ai, meu Deus, o que eu problema. fiz de errado. Não, você Isso. simplesmente está passando por um processo que todo mundo vai passar. Isso, Cedo ou exatamente. tarde. Mas aí também é um vitimismo. Ai, o que eu fiz de errado? Não deixa de ser um vitimismo, de olhar pra si se culpando, se criticando, mas lá no fundo é tadinho de mim. É o mesmo neguinho entrando por outra porta, né? Isso, exatamente. Em vez de entrar pela porta da frente, entra pela do fundo, você acha que é outra coisa. Então, acho que a grande sacada é deixa de ser vítima e traz aquela energia, porque todos nós temos a energia do guerreiro, e do guerreiro não é da guerra física, mas é da guerra interna, de você olhar Da mesmo. coragem. De você olhar para aquilo nu e cru e dizer, sou eu. Reconhecer. Tô vendo. Tá bom, então tá, não é legal isso aí, então deixa eu mudar, deixa eu achar ferramentas e movimentos e o que eu tenho que abrir mão ou o que eu tenho que colocar na minha vida para que isso mude. E aí você sai da sua zona de conforto, então entra em um monte de situações. Né? Às vezes as coisas não mudam porque você não quer mudança. Isso. Porque- Você está muito agarrado na sua identidade, no seu eu jeito sempre de fui ser. assim. Isso. E aí não vai mudar, porque se você sempre foi assim, o resultado vai ser sempre assim também. Então você tem que sair também da sua zona de conforto interna. Então a gente poderia dizer, inclusive, assim, né, que a crise, ela vem porque você é desse jeito, Sim. né? É uma lei da atração mesmo. Isso, exato, aí você matou a charada, é bem isso. Então, a minha crise pessoal vem porque eu tenho certos comportamentos que são desse ou desse outro modo. Sim. Portanto, eu tenho que mudar os meus processos internos, mudar a maneira como eu me comporto, mudar a maneira como eu encaro a vida, mudar a minha identidade, mudar o meu senso de quem eu sou, para que eu possa transformar essa crise de cura, esse, entre aspas, sofrimento, em um espaço de aprendizado. A gente tem que ser uma pessoa diferente. É isso que a crise faz a gente se tornar. E enquanto a crise tá ali é porque você não aprendeu Porque ainda. não aprendeu, porque você está insistindo em ser exatamente a mesma pessoa, você não quer largar. A própria PNL, né, que quem não conhece é programação neurolinguística, tem uma frase que diz assim, que se os seus resultados estão sendo o mesmo, então mude a forma de fazer. Não é bem essa frase, mas assim, se aquilo que você está buscando sempre te traz o mesmo resultado, é porque o seu movimento não está bom. Você tem que fazer de forma diferente. Faça diferente. Mude. E isso é na nossa vida. Então, assim, se os meus relacionamentos, minhas finanças, minha saúde, que mais? Tudo, a minha vida, Tá um eu caos. comigo mesmo, tá um caos, ou não sai daquilo, parece que é um disquinho que fica sempre na mesma musiquinha, a agulha enrosca ali, né? Isso. E fica sempre ali. Daquela canção psicológica tão sofrida, né? Tão vítima. Então, se tá sendo assim, opa, o que eu tô fazendo de errado? A gente tem que parar e se questionar, o que tá fazendo de errado? Às vezes as pessoas, eu conheço uma pessoa que falou assim, meus relacionamentos sempre acabam da mesma forma. Eu sou grande amigo daquela pessoa e de repente algo acontece ou aquela pessoa
se torna quase que meu inimigo. E é sempre a mesma coisa. E é sempre a mesma coisa, e sempre acontece do mesmo jeito. Opa, se todos os meus relacionamentos acabam iguais, alguma coisa em mim tá fazendo isso, não são as pessoas o problema. O que está em comum em todos os relacionamentos que eu tenho? Isso. O que é em comum em tudo? Eu. Então eu preciso olhar pra mim. Uhum. E isso é em tudo na nossa vida, né? É impressionante, mas a gente não consegue fugir disso, não. Ou é você que vai mudar, ou nada muda. É isso. E eu acho interessante, assim, eu gosto sempre de... Eu gosto muito de mitos, né, de filosofia. E os gregos, eles tinham um conhecimento muito grande a respeito dos arquétipos, e a filosofia, né, nasceu lá. Eles diziam sempre assim, que a gente tem que esperar, aliás, a gente tem que pedir que os deuses entrem na nossa casa por bem, antes que eles batam na nossa porta por mal e nos arrastem junto com eles. Então isso é só uma história, né, um arquétipo, um mito, para a gente buscar entender que nós temos que fazer as coisas primeiro, antes que a vida nos cobre e nos faça depois. Tá? Ou você faz conscientemente, Isso. ou a vida vai te dar um soco pra você acordar e ter fazer. que fazer do mesmo jeito. Então a gente pode entender isso de diversas maneiras. Vamos destrinchar isso na nossa linguagem. Primeiro, a gente pode viver as crises no amor, ou a gente pode viver na dor. Isso. Como é que você transforma as, entre aspas, crises em momentos de aprendizado? É quando você para, quando você reflete, quando você se retira, quando você entra dentro de você. E busca a solução. E busca a solução. Não Isso. espera cair do céu. Você não fica esperando ser arrastado. E, de outra maneira, a gente também poderia entender assim. É uma coisa que a gente fala sempre para as pessoas. A gente tem que ter um momento de silêncio todos os dias. De recolhimento, de oração, né, de interiorização. Porque é naqueles momentos em que a gente consegue permitir que a nossa consciência se expanda e enxerga a nossa vida por um outro ângulo. Todos os problemas da nossa vida, eles acontecem porque naquele espaço a gente estava com a consciência contraída. A gente estava vivendo dentro de uma esfera muito pequena. E a ideia da crise é que a nossa consciência se expanda. Mas isso pode ser na ferocidade das divindades, né, como diziam os gregos. Arrombando a porta. E isso, arrombando a nossa porta quando tudo dá errado. Ou a gente pode ir se lapidando todos os dias, e se moldando todos os dias, e se aprimorando para que essas crises, né, quando elas vêm, elas não nos provocam turbulência. Tá? A gente identifica... Balança, mas não cai. Isso, a gente identifica antes que as coisas não estão legais. Você percebe um desconforto em você antes que ele se transforme numa doença. Você faz uma mudança dentro de si antes que aquele relacionamento se desgaste. Né? Você se aprimora na sua profissão antes que o seu chefe perceba que você não está dando o seu melhor. Então é quando você começa a ver a sua vida de longe, você também começa a adquirir uma proatividade. Isso. Você começa a mudar o rumo da sua trajetória antes que você dê com a cara na parede. Você acaba assumindo a sua posição de co-criador. Porque ficar esperando dar com a cara na parede é você... Não deixa de você não assumir a responsabilidade do que está acontecendo. Porque, eu não tinha percebido isso antes. Você não tinha percebido isso antes, mas é a sua vida, é a sua saúde, é o seu relacionamento. Como que você não percebeu isso antes? Então, quando a gente se desliga da gente mesmo, a gente não percebe antes. Isso. Então, no meu caso, as coisas foram simples porque eu senti que precisava procurar um médico. E eu olhei pro Rafa e falei, vamos, amanhã, eu quero ir agora. E tudo se resolveu, mas porque eu senti, porque eu estava ligada com o meu corpo e eu senti algo aqui não tá certo. Tá, aqui tá dizendo sim, mas tem algo Parece aqui que tem alguma coisa que errada. tá dizendo não. Eu preciso ir agora. E, deixa eu complementar, né? E o médico, né, surpreso, falou, alguém encaminhou você? Isso. E ela falou, não, eu percebi que alguma coisa precisava ser visto. ser vista. E ele falou, nossa, você realmente deve ter um contato muito bom com o seu corpo. Então olha só que coisa natural. E as pessoas estão desconectadas de si mesmo e por isso não percebem as coisas acontecendo debaixo do nariz delas. É isso. Então, assim, esse momento
importante que não tem ligação com religião. Uhum. Tem ligação com o ser, tem ligação com o universo, tem ligação com a Mãe Terra. A gente está nesse planeta, é um ser vivo. Não tem como você dizer assim, pois é, eu vivo, eu como, eu respiro esse ar, mas eu não faço parte disso. Então, você estar conectado com você, como é que isso vai acontecer? Né? Porque estar conectado te ajuda em todo o processo, toda a trajetória de vida no planeta, em todos esses aspectos que a gente já citou que podem ter crises. Quando você está conectado, você facilita esse processo. Então, como que você vai se conectar? Vamos fazer assim? No próximo vídeo. Porque a gente já está passando o nosso tempo, né? 25 minutos de bate-papo. Então vamos fazer assim, vamos dividir isso aqui. Tá? Já que a gente percebeu já que tem pano para manga e as coisas vão se estender. Sempre vai ter. Isso. Na próxima semana, então, a gente publica um material falando sobre reconexão. Isso. E como isso pode te ajudar na sua vida, no seu dia a dia. Exatamente. Tá bom, gente? Nós nos falamos na próxima, então. Um Até abraço lá. e até.